Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, O Segredo da Fé. Que a paz de Deus esteja com você. É com alegria e fé que iniciamos hoje uma oração poderosa a São João Batista, o precursor, aquele que preparou os caminhos do Senhor. Em cada oração, você será acolhido, fortalecido e conduzido à presença de Deus por meio da intercessão deste grande santo. Se você está vivendo um tempo de silêncio, provações ou espera, esta oração é para você. Respire fundo, coloque agora a sua intenção no coração de Deus. Vamos juntos iniciar este caminho de fé. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São João Batista, voz firme que clamou no deserto, guia-me neste tempo em que a vida parece sem direção. Tu foste o escolhido para preparar os caminhos do Senhor, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo uma voz solitária, permaneceste fiel à missão. Hoje te peço, intercede por mim junto a Deus. Dá-me coragem para enfrentar os desertos que surgem em minha vida. Desertos da dúvida, do medo, da solidão. Ensina-me a confiar, mesmo quando tudo parecer estéril. Que eu aprenda contigo a esperar com fé, a falar com verdade e a viver com humildade. São João Batista, ajuda-me a ser um sinal de luz no mundo, a preparar o meu coração e a dos que estão ao meu redor para a vinda de Jesus. Amém. João Batista foi um homem diferente. Vivia no deserto, se vestia com simplicidade e se alimentava de forma humilde. Mas, acima de tudo, ele tinha uma missão clara: preparar o povo para a chegada do Messias. E você já parou para pensar qual o seu deserto hoje? Pode ser o deserto de um relacionamento difícil, pode ser o deserto do desemprego ou o silêncio de Deus que parece demorado. Mas o deserto não é castigo. O deserto é um lugar de escuta, de transformação, de renascimento. João não fugiu do deserto. Foi lá que ele encontrou a voz de Deus. Hoje, pergunte a si mesmo: estou fugindo do silêncio ou estou disposto a ouvi-lo mesmo na secura? O deserto é árido, mas também é sagrado. Lucas 3, capítulo 4, versículo 6. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão abaixadas. Os caminhos tortuosos serão endireitados, e os esburacados nivelados, e todos verão a salvação de Deus. Hoje, depois desta oração, se puder, separe 5 minutos do seu dia. Desligue o celular, sente-se em silêncio e apenas diga: fala, Senhor,
teu servo escuta. Deus ainda fala no silêncio, e como João, talvez você seja chamado a ser uma voz de esperança, de coragem e de amor. São João Batista, profeta da verdade, precursor do Cordeiro de Deus. Tu pregaste a conversão com coragem e fervor. Hoje eu te peço, ajuda-me a olhar para dentro de mim e reconhecer as áreas da minha vida que precisam ser transformadas. Arranca de mim o orgulho, a impaciência, a dureza de coração. Faz-me sensível à voz de Deus, a ponto de mudar atitudes, curar feridas e recomeçar. Que eu não apenas ouça a palavra, mas a viva com sinceridade. Que eu não tema mudar, mas tenha coragem de crescer espiritualmente. São João, intercede por mim para que eu converta a cada dia e me aproxime mais e mais do coração de Jesus. Conversão. Essa palavra pode parecer difícil ou até pesada, mas na verdade ela significa voltar para o caminho certo. João Batista batizava no Rio Jordão, convidando o povo a se purificar, mas o que ele mais desejava era que as pessoas mudassem o coração. Ele sabia que o maior milagre não era o exterior, mas a mudança interior. E você, quantas vezes tem sentido algo que precisa mudar, mas ainda não teve força? Hoje, São João Batista nos lembra: Deus está disposto a nos transformar, mas é preciso dar o primeiro passo. A conversão não acontece de uma vez. Ela é um processo, um caminho diário, feito de pequenas decisões. Talvez você precise perdoar. Talvez precise abandonar um hábito que te afasta de Deus. Talvez precise apenas voltar a orar com sinceridade. Seja qual for o passo, dê-o hoje. Mateus 3, capítulo 1, versículo 2. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. São João Batista, voz firme que clamou no deserto: guia-me neste tempo em que a vida parece sem direção. Tu foste o escolhido para preparar os caminhos do Senhor. Mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo uma voz solitária, permaneceste fiel à missão. Hoje te peço, intercede por mim junto a Deus. Dá-me coragem para enfrentar os desertos que surgem em minha vida. Desertos da dúvida, do medo, da solidão. Ensina-me a confiar, mesmo quando tudo parecer estéril. Que eu aprenda contigo a esperar com fé, a falar com verdade e a viver com humildade. São João Batista, ajuda-me a ser um sinal de luz no mundo, a preparar o meu coração e a dos que estão ao meu redor para a vinda de Jesus. Amém. João Batista foi um homem diferente. Vivia no deserto
se vestia com simplicidade e se alimentava de forma humilde. Mas, acima de tudo, ele tinha uma missão clara: preparar o povo para a chegada do Messias. E você já parou para pensar qual o seu deserto hoje? Pode ser o deserto de um relacionamento difícil, pode ser o deserto do desemprego ou o silêncio de Deus que parece demorado. Mas o deserto não é castigo. O deserto é um lugar de escuta, de transformação, de renascimento. João não fugiu do deserto. Foi lá que ele encontrou a voz de Deus. Hoje, pergunte a si mesmo: estou fugindo do silêncio ou estou disposto a ouvi-lo mesmo na secura? O deserto é árido, mas também é sagrado. Lucas 3, capítulo 4, versículo 6. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão abaixadas. Os caminhos tortuosos serão endireitados, e os esburacados nivelados, e todos verão a salvação de Deus. Hoje, depois desta oração, se puder, separe 5 minutos do seu dia. Desligue o celular, sente-se em silêncio e apenas diga: fala, Senhor, teu servo escuta. Deus ainda fala no silêncio, e como João, talvez você seja chamado a ser uma voz de esperança, de coragem e de amor. São João Batista, profeta da verdade, precursor do Cordeiro de Deus. Tu pregaste a conversão com coragem e fervor. Hoje eu te peço, ajuda-me a olhar para dentro de mim e reconhecer as áreas da minha vida que precisam ser transformadas. Arranca de mim o orgulho, a impaciência, a dureza de coração. Faz-me sensível à voz de Deus, a ponto de mudar atitudes, curar feridas e recomeçar. Que eu não apenas ouça a palavra, mas a viva com sinceridade. Que eu não tema mudar, mas tenha coragem de crescer espiritualmente. São João, intercede por mim para que eu converta a cada dia e me aproxime mais e mais do coração de Jesus. Conversão. Essa palavra pode parecer difícil ou até pesada, mas na verdade ela significa voltar para o caminho certo. João Batista batizava no Rio Jordão, convidando o povo a se purificar, mas o que ele mais desejava era que as pessoas mudassem o coração. Ele sabia que o maior milagre não era o exterior, mas a mudança interior. E você, quantas vezes tem sentido algo que precisa mudar, mas ainda não teve força? Hoje, São João Batista nos lembra: Deus está disposto a nos transformar, mas é preciso dar o primeiro passo. A conversão não acontece de uma vez. Ela é um processo, um caminho diário, feito de pequenas decisões. Talvez você precise perdoar. Talvez precise abandonar
um hábito que te afasta de Deus. Talvez precise apenas voltar a orar com sinceridade. Seja qual for o passo, dê-o hoje. Mateus 3, capítulo 1, versículo 2. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. São João Batista, voz firme que clamou no deserto: guia-me neste tempo em que a vida parece sem direção. Tu foste o escolhido para preparar os caminhos do Senhor. Mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo uma voz solitária, permaneceste fiel à missão. Hoje te peço, intercede por mim junto a Deus. Dá-me coragem para enfrentar os desertos que surgem em minha vida. Desertos da dúvida, do medo, da solidão. Ensina-me a confiar, mesmo quando tudo parecer estéril. Que eu aprenda contigo a esperar com fé, a falar com verdade e a viver com humildade. São João Batista, ajuda-me a ser um sinal de luz no mundo, a preparar o meu coração e a dos que estão ao meu redor para a vinda de Jesus. Amém. João Batista foi um homem diferente. Vivia no deserto, se vestia com simplicidade e se alimentava de forma humilde. Mas, acima de tudo, ele tinha uma missão clara: preparar o povo para a chegada do Messias. E você já parou para pensar qual o seu deserto hoje? Pode ser o deserto de um relacionamento difícil, pode ser o deserto do desemprego ou o silêncio de Deus que parece demorado. Mas o deserto não é castigo. O deserto é um lugar de escuta, de transformação, de renascimento. João não fugiu do deserto. Foi lá que ele encontrou a voz de Deus. Hoje, pergunte a si mesmo: estou fugindo do silêncio ou estou disposto a ouvi-lo mesmo na secura? O deserto é árido, mas também é sagrado. Lucas 3, capítulo 4, versículo 6. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão abaixadas. Os caminhos tortuosos serão endireitados, e os esburacados nivelados, e todos verão a salvação de Deus. Hoje, depois desta oração, se puder, separe 5 minutos do seu dia. Desligue o celular, sente-se em silêncio e apenas diga: fala, Senhor, teu servo escuta. Deus ainda fala no silêncio, e como João, talvez você seja chamado a ser uma voz de esperança, de coragem e de amor. São João Batista, profeta da verdade, precursor do Cordeiro de Deus. Tu pregaste a conversão com coragem e fervor. Hoje eu te peço, ajuda-me a olhar para dentro de mim
e reconhecer as áreas da minha vida que precisam ser transformadas. Arranca de mim o orgulho, a impaciência, a dureza de coração. Faz-me sensível à voz de Deus, a ponto de mudar atitudes, curar feridas e recomeçar. Que eu não apenas ouça a palavra, mas a viva com sinceridade. Que eu não tema mudar, mas tenha coragem de crescer espiritualmente. São João, intercede por mim para que eu converta a cada dia e me aproxime mais e mais do coração de Jesus. Conversão. Essa palavra pode parecer difícil ou até pesada, mas na verdade ela significa voltar para o caminho certo. João Batista batizava no Rio Jordão, convidando o povo a se purificar, mas o que ele mais desejava era que as pessoas mudassem o coração. Ele sabia que o maior milagre não era o exterior, mas a mudança interior. E você, quantas vezes tem sentido algo que precisa mudar, mas ainda não teve força? Hoje, São João Batista nos lembra: Deus está disposto a nos transformar, mas é preciso dar o primeiro passo. A conversão não acontece de uma vez. Ela é um processo, um caminho diário, feito de pequenas decisões. Talvez você precise perdoar. Talvez precise abandonar um hábito que te afasta de Deus. Talvez precise apenas voltar a orar com sinceridade. Seja qual for o passo, dê-o hoje. Mateus 3, capítulo 1, versículo 2. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Hoje olhe com sinceridade para si mesmo. Faça uma pequena confissão ao Senhor, mesmo em silêncio. Senhor, isso em mim precisa mudar. Escreva se quiser no papel e no fim do dia reze novamente essa oração. A conversão começa com a verdade. Se esta oração tocou seu coração, comente aqui abaixo: quero viver uma verdadeira conversão. Sua palavra de fé pode inspirar outros também. Compartilhe com alguém que esteja precisando recomeçar. E lembre-se, Deus nunca desiste de você. São João Batista, rogai por nós. E o que o Senhor te conceda hoje a paz que te transforma. Até o próximo vídeo. Amém.